por estarmos juntos novamente. Eu quero te entregar o que é teu. Eu quero te entregar o que a palavra quer trazer para você nesse ambiente profético aqui. E você sai daqui com a sua resposta. Não deixe ninguém controlar o seu dia. Não deixe ninguém controlar a sua casa. Já dê validade. Escreva aqui embaixo. Quanto tempo eu vou aguardar? Escreva aqui embaixo. Quanto tempo eu vou aguardar? Esse tempo será respondido hoje para você. Já dê validade. Porque esse tempo será respondido hoje para o seu coração. O tempo da resposta. Deus te dará o caminho. Deus te dará a direção. Deus confirmará na tua vida o que o céu já determinou. Deus vai confirmar na sua casa quanto tempo ainda resta para você aguentar esse processo, para você aguentar essa dificuldade, para você passar por esse período. E tem um segredo sobre essa palavra. Tem um segredo, uma revelação que eu vou te entregar aqui. Glória a Deus por estarmos juntos novamente diante dessa palavra. Escreva aqui embaixo. Há segredos para minha casa hoje. Escreva assim. Há segredos para minha casa hoje. Quanto tempo? Quanto tempo ainda você vai aguentar? Quanto tempo ainda você vai aguentar por isso? Deus quer responder isso ao seu coração. Esse vídeo chega para você como uma luva que vai encaixar no seu cenário, que vai encaixar na tua vida. Você que está contando o tempo, você que está aguardando pelo tempo de Deus, os segredos de Deus serão revelados para a sua casa. Os segredos de Deus vai ser revelado para esse tempo de espera, esse tempo de angústia, esse tempo de rejeição. Você que tem buscado ao Senhor, Deus vai te dar hoje uma estratégia, uma visão, uma revelação. Você não sai desse ambiente de mãos vazias. Glória a Deus por estarmos juntos novamente. Já dê validade a essa revelação. Já dê validade. Escreva aqui embaixo. O segredo vai ser revelado a mim. Escreva assim. O segredo vai ser revelado. É o segredo do tempo. É o segredo que encurta o tempo. É a chave que encurta esse tempo entre a tua vitória e a tua vida. Deus hoje vai encurtar, vai te dar uma direção, uma revelação, uma palavra que vai mudar a sua vida. Uma direção que vai mudar a sua casa. Uma confirmação que vai chegar para o seu coração. Uma direção que vai chegar para a sua vida. Não era isso que você pediu? Não era isso que você almejou? O tempo para que a vitória chegue? O tempo que vai encurtar o que Deus tem para o seu lar. O tempo que vai encurtar quanto tempo você vai aguentar ainda para botar a mão sobre o que é teu, para pôr a mão sobre o que é para você, para pôr a mão do que é para a tua vida. Eu vou te entregar o que o céu já determinou. Eu vou te entregar o que o céu já declarou para a tua vida. O que o céu já declarou para a sua casa. Você que está contando o tempo, está falando, pastor Alexandre, não tem como eu encurtar isso. Não tem como eu fazer uma oração voltada para Deus, sincera. Fazer um voto. Você que já entrou para o voto da resposta. Deus vai entrar com providência na sua casa. Deus me mostrava que uma palavra, uma oração muda tudo. Uma oração muda a sua realidade. Uma oração muda a sua vida. A própria palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em teus efeitos. E Deus quer trazer justiça para corações aqui. Deus quer trazer justiça para a sua realidade. Para a fase que você está vivendo.
Deus vai te proteger, vai te guardar, vai te levantar. Eu quero declarar na sua vida que esse tempo que você tem aguardado, hoje Deus vai te dar uma saída. Hoje Deus vai te dar uma direção. Algo que você vai fazer. Algo que você vai pôr em prática. Aonde o tempo vai te favorecer. Aonde o tempo vai favorecer a sua casa. Você que já entrou aí dando joinha, dando like, que é ovelha desse canal, e eu glorifico a Deus por isso. Você que já chegou aqui, já sabe até que tem 3 pontinhos aqui em cima, que você clica nele, já dá o like, tem aqui embaixo, é para você se envolver. E Deus hoje quer o seu envolvimento. Deus hoje quer aqui uma oração forte para a tua vida. Uma oração para poucos, Deus me revela. É uma oração que estremece o céu, que te põe em evidência diante de Deus. Chega um momento que a gente chega um momento que a gente tem que falar, abrir o coração, abrir o peito. É ou não é verdade? Não chega um momento que a gente tem que falar tudo para Deus? Não chega um momento que a gente tem que se render? Não chega um momento que a gente não aguenta mais esperar? Não aguenta mais passar pela mesma humilhação todos os dias? Passar pela mesma frustração todos os dias? Passar pelo mesmo ambiente que não te agrada mais? Pelo mesmo ambiente que não te satisfaz mais? Eu te falei sobre um atrevimento de fé. Quem é atrevida, ora como essa oração que vai ser revelada aqui para você hoje. Eu vou te apresentar uma oração. Uma oração, que vai te botar em evidência com Deus. Que vai te pôr diante do altar. Aí é com você. Eu vou orar para que aconteça na sua vida o que deseja o seu lar. O que deseja o seu coração. O que deseja a sua casa. Mas essa oração aqui é uma direção divina para a sua casa. A oração que Deus vai te mostrar hoje aqui, a revelação que Deus vai te dizer hoje aqui, vai mover estruturas. E tem dias que a gente precisa mover estruturas. Tem dias que você precisa falar. O inimigo não quer, tá? O inimigo não quer que você faça esse tipo de oração que Deus vai te apresentar aqui. O inimigo não quer que você faça esse tipo de oração que Deus vai te revelar aqui. Porque chega um momento que você tem que expor a Deus a sua fragilidade. Tem que expor a Deus a sua pequenez. Somos pequenos diante de Deus, somos ou não somos? Ei, Deus está no céu. Nós estamos com nossos pés em terra. E todos, homens, que passaram por uma dificuldade do tempo, se perguntava, há quanto tempo eu vou aguentar? Quanto tempo ainda vou aguentar isso? E quem é que nunca fez esse tipo de pergunta? Quanto tempo ainda eu vou aguentar esse cenário? Quanto tempo ainda eu vou aguentar essa humilhação? Quanto tempo ainda eu vou aguentar essa situação na minha vida? É para esse tipo de pergunta que Deus vai te apresentar uma oração. Uma oração para o dia mau. Uma oração para o dia que você está sem forças. E tem gente que está aqui comigo que está nesse cenário. Tem gente que está escutando essa palavra que está nessa condição. Está falando, pastor Alexandre, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver desse jeito. Me apresenta uma oração. E Deus falou comigo. Deus falou comigo para você que não aguenta. Quanto tempo ainda vai aguentar? E nessa oração, há um atrevimento de oração. Existem orações atrevidas. Existem orações, Jeremias orou
de forma atrevida. Jó orou de forma atrevida. E nem por isso foram chamados, não receberam a vitória. Sabe por quê? No atrevimento de fé, na coragem de atrevimento de fé diante de uma oração, nós expomos a nossa fragilidade. E Deus gosta de ver nossa fragilidade, sabia? Deus gosta de ver até onde vai o nosso limite. E o tempo, muitas das vezes, tem testado o teu limite. É ou não é verdade? Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, botando o teu nome aqui. É ou não é verdade? O tempo não tem testado o teu limite? Talvez Deus está te chamando para essa condição. Deus está te chamando para esse tipo de oração que Ele vai te apresentar aqui. Esse tipo de oração que você precisa fazer. Esse tipo de oração não é feito todos os dias. Esse tipo de oração que Deus vai te apresentar aqui não é falado por qualquer um. Eu só te falei homem de fé. Jó passou pela prova do tempo. Jó, Deus não falou com ele o motivo do acontecido. Deus não falou com Jó o motivo da situação. Deus não deu um sonho para Jó, falando, Jó, vai acontecer isso e isso com você. Não teve isso. Imagina você ser pego de surpresa. Imagina você perdendo tudo como Jó perdeu. E ele faz uma oração atrevida. E tem dias na nossa vida que temos que fazer orações atrevidas. Temos que fazer orações de atrevimento. E Deus gosta, tá? Quando a gente abre o nosso coração de verdade. Quando a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando. Quando a gente fala, Senhor, eu não estou vendo. Não é desse jeito que você está passando? Não é dessa forma que você está vivendo? Você que está dando like nesse canal, se inscrevendo nesse canal. Deus hoje quer te ensinar uma das orações mais atrevidas e poderosas. Se você acha que Deus não gosta que você seja atrevida na oração, você está enganada. Porque Deus gosta da oração atrevida. A oração que expõe a sua realidade. A oração que você se rende. A oração que você sente a proteção de Deus. Deus só foi responder a Jó no capítulo 3. Deus só respondeu a Jó no capítulo 3. Até então, a aprovação de Jó estava sendo julgada por todos. E tem gente que olha o seu tempo. Jó começa falando assim. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que nasceu. Só para você ver o atrevimento. Só para você ver o atrevimento de Jó. Nem por isso Deus deixou de restituir Jó. Nem por isso Deus deixou de palestrar com Jó. Mas chega um momento que você se pergunta, quanto tempo ainda vou aguentar isso na minha vida? O que eu te mostro é a realidade. O que Deus mostra nesse canal é o que você se pergunta diariamente. Parece que Deus te escuta e Ele te escuta. E Ele sabe quando a lágrima cai no chão, quando o dia é nublado, quando a situação piora, quando a adversidade se levanta.
Deus conhece você. E esse canal aqui se compromete com a verdade. E você fica se perguntando, há quanto tempo eu vou aguentar? Quanto tempo eu aguento ainda esse cenário? Quanto tempo eu tenho que viver ainda para presenciar essa injustiça no meu lar? Não é desse jeito que você diz? Quanto tempo ainda eu vou ficar nesse ambiente? Quanto tempo ainda eu vou estar nesse vale? Vai dando like, vai se inscrevendo nesse canal aí. Porque Deus está palestrando com você. Através de uma revelação, através de uma palavra. E eu nem entrei na palavra ainda. Eu só te disse o dia que Jó abriu a tua boca. E ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Escute bem. Porque o tempo já estava sufocando Jó. Já estava deixando ele sem saída. E tem dias assim na nossa casa. Tem ou não tem? Não, vou esperar você responder. Tem dias ou não tem dias que você fala assim, eu não aguento mais? Tem ou não tem? Tem dia que você fala assim, quanto que vai chegar a promessa? Tem ou não tem? Tem dia que você fala assim, quanto que eu vou viver a fartura? Quanto que eu vou viver a cura? Quanto que eu vou viver as promessas? Quanto que eu vou viver a vitória? Tem dias que você se pergunta, quanto tempo ainda me resta? Quanto tempo eu vou aguentar isso? E Jó faz isso. E nem por isso Deus deixa de restituir a Jó. Nem por isso Deus deixa de ser com Jó. Porque Deus gosta da oração sincera. Deus gosta quando a gente abre o nosso peito, quando a gente diz para Ele que a gente está vivendo. A oração é uma das comunicações mais lindas que você tem com Deus. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de clamar. Você não pode deixar de louvar. Ei, escute, ferramentas do inimigo. Eu sempre te apresento aqui a ferramenta do inimigo. Você que vem aqui é sempre alimentada por aquilo que é de Deus. A ferramenta do inimigo, ele quer que você passe pela prova calado. O inimigo quer que você passe pela dificuldade, ó. O inimigo quer que você passe pela situação delicada na tua casa, na sua vida, calado, aguentando. Deus não quer isso. Deus quer que você ore. Deus quer que você clame. Deus quer que você peça aos céus. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque existe uma corrente religiosa que tem afetado a muitos, que diz assim, Deus está vendo tudo. Não precisa nem orar, minha irmã. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Você já reparou? Que o momento de oração na igreja diminuiu bastante? O momento da palavra diminuiu bastante. Aumentou o momento de louvor. E vamos falar com sinceridade. Tem uns louvores aí fora que se você não vigiar, você está falando coisas horríveis. Quem aqui já ouviu louvor que você falou assim, o que é isso? A pessoa louva mais a ele do que a Deus? A pessoa louva mais a ela do que a Deus? A pessoa louva mais o homem do que a Deus. Há louvores que, assim, eu não aguento escutar. Há louvores, eu vou te dizer a verdade. Eu vou ser sincero com você. Há louvores que não louvam a Deus. Há louvores que estão louvando o homem. E aumentou o tempo de louvor. O tempo de oração diminuiu. O tempo de palavra diminuiu. O tempo de louvor é muito mais tempo. E tem louvores. Se você não reparou, começa a reparar no que você está cantando. Que você está louvando. Que você está achando que está adorando a Deus, você está adorando ao homem.
Muito louvor, não é? Eurides Maria. Muito louvor e pouca palavra. Muito louvor e pouco oração. Escute, eu não sei se eu sou um pouco antigo, mas no meu tempo tinha mais presença de palavra e de oração. E eu tenho bases bíblicas, bases religiosas de oração. Quando eu era diácono, eu chegava meia hora, 40 minutos antes. E orava 40, 45 minutos antes do culto. Hoje em dia não tem mais isso, não. Não, tem que acabar logo, porque já entra outra sessão. Virou sessão. Ah, Deus, eu vou entrar nesse cenário. Virou sessão. Virou ingresso. Virou assento VIP. Não, você está mais próximo do palco. Está mais próximo da bênção. Então quem senta lá atrás está longe da bênção? Não estou entendendo. Teu filho não fala isso? Eu já reparei isso também. Você chega a 40, 50 minutos de louvor. 20 minutos de palavra. Mais 20 minutos de a obra que a igreja vai fazer, o telão maior que a igreja vai comprar, o muro que vai ser reerguido, a campanha que você tem que estar, a reunião que você vai ter que vir, os projetos, o novo templo. Não é assim? Não, diz para mim se não é desse jeito. E a oração, ó. Aí a pessoa fala assim, não, tem gente até que fala, precisa orar em casa não. Ora aqui na igreja. Ei, você sabe que na igreja é diferente. Na igreja é para você ter como... É uma continuidade. A igreja é uma continuidade. Não é verdade, Valdeísa? Hoje quer mais peixe e pão. As dívidas da igreja, não é verdade, Eurides? As dívidas da igreja. Não, tem que pagar o ar-condicionado, tem que pagar a luz, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. E você vai lá para receber, você volta de lá endividado. Eu não vou entrar, Jesus, não deixa eu entrar nisso não. Não deixa eu entrar nessa seara aí não, Senhor. Porque eu quero que você vá para a igreja. Eu quero que você vá adorar. Mas tem louvores que só Jesus. Tem louvores que só Jesus. E Deus hoje quer te mostrar uma direção, uma oração atrevida. Não abdique da tua oração. Não menospreze a sua oração. É o teu contato com Deus. É o teu contato com o Senhor. Mesmo que se as coisas estiverem ruins, mesmo se as coisas estiverem de mal a pior, não deixa de orar. Não deixa de clamar. Não deixa de pedir. E hoje eu quero te apresentar uma oração que te responde quanto tempo ainda você vai aguentar. Uma oração que te responde quanto tempo ainda você vai esperar pela tua vitória. É uma oração. Uma oração. Não vai falar sobre profeta, sobre passar. É uma oração. Que vai te responder quanto tempo ainda você tem que aguentar. E vai te dar formas de como você orar. Eu vou logo te antecipar. A oração vai ter que ser atrevida. A oração vai ter que ser atrevida porque Deus gosta dos atrevidos. Eu te mostro na palavra que Deus gosta dos atrevidos. Dos atrevidos na fé. Eu te dou exemplo. Quem é Davi? Foi o que os irmãos disseram. Que atrevimento desse rapaz. Ele chega aqui no fronte e fala que vai derrubar o gigante. É ou não é atrevido? E Deus gosta dos atrevidos. Deus gosta das mulheres atrevidas na fé.
dos homens atrevidos na fé. Moisés saiu corrido do Egito. Aí quando volta com ousadia e fala assim, olha só, faraó, libera aí o povo. Nós vamos plantear o nosso Deus no deserto. O faraó deve ter pensado, esse rapaz, ele não está muito bem na cabeça, não. O faraó deve ter falado, ele está mexendo comigo. Eu sou o rei do Egito. Eu domino isso aqui tudo. Eu estou há 400 anos aqui. Meu pai passou para mim, eu tô na sucessão do meu pai faraó. E aí chega esse hebreu, bate aqui na porta, pede para falar comigo, e a primeira palavra que ele fala é que eu tenho que liberar minha mão de obra. Quem ele pensa que é? É ou não é atrevido, Moisés? Porque Deus nos dá atrevimento. Atrevimento de fé. Olha o atrevimento de José. Acabou de sair do cárcere. Se barbeou, botou uma roupa, foi lá diante do faraó e falou assim, ó, faraó, em outras palavras, seguinte, faraó, Deus ele vai fazer algo aqui no Egito. E ele está te avisando. Recebe esse recado aí. Foi um recado. José dá um recado para o faraó. Seguinte, vai vir 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. É esse sonho aí. O primeiro faraó fala assim, não, eu tive 2 sonhos. José falou assim, não, negativo. Tá errado. Tu tá errado. Não é 2 sonhos, é um só. Como assim é um só? É um sonho só. É um sonho só. Embora você tenha sonhado, acordado, dormido e sonhado de novo, é um sonho só. José é atrevido, porque Deus é atrevido também. E fala assim, olha, seguinte, vai chegar 7 anos de vacas gordas no Egito, depois vai vir 7 anos de vacas magras. As vacas magras vão comer as vacas gordas e não vão engordar. Que isso? É outra coisa, a espiga de milho que você viu sair do Nilo, boas, cheias e bonitas, essas outras espigas que vieram logo após e comeram e não ficaram bonitas, é também 7 anos de seca, 7 anos de pura escassez. Agora escolhe alguém aí para botar na direção. O faraó falou, porque esse rapaz chega aqui, fala para mim que Deus está me dando um recado de que vai chegar anos de bonança e anos de sequidão. E que os 2 sonhos eram um sonho só. Quem que eu vou escolher? Esse rapaz atrevido ou atrevido? Pega aqui o meu anel, pega aqui a minha capa, senta aqui na minha cadeira e gerencia esse negócio aí, porque você é o cara. Porque você foi atrevido. E tem situações na nossa vida que nós temos que ser atrevido em oração. Porque senão o inimigo brinca. Levanta pessoas, levanta adversários, levanta ambientes para te desprezar, para te menosprezar, para falar que se você não for ousada, e é isso que Deus está falando. Você tem que se perguntar, quanto tempo falta? Quanto tempo eu vou aguentar isso? Você acha que Jeremias não falou? Jeremias teve sua queixa. Jeremias se queixou com Deus. Jó falou assim, eu vou ler. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que nasceu. Ele simplesmente começou falando assim. Ele simplesmente começou falando desse jeito. Jeremias se queixa. Olha como é que Jeremias começa. Ele se queixa. Ele se queixa. Jeremias se queixa. Primeiro. Tem situações na nossa vida que nós temos que ter uma oração voltada para Deus, com sinceridade. Não adianta nada você falar palavras bonitas, não adianta nada você estar diante de uma situação em que você acha
que Deus vai fazer, e existe uma corrente religiosa aí fora que fala para você aguardar, fala para você não orar, fala para você não fazer nada, e você fica vivendo, você passa 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos na situação. Ó, a queixa de Jeremias: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo. Olha só como é que Jeremias entra. Porque Jeremias não aguenta mais o tempo. Porque Jeremias está se perguntando: calma aí, eu preciso ter uma oração sincera com meu Senhor. Não tem aquela conversa que o filho tem com o pai e a mãe sincero? Aquela conversa que você fala assim: fala para mim, minha filha. Fala para mim, meu filho, com sinceridade, que você gosta, como pai, como mãe, que a sua filha, o seu filho, fale a verdade. Deus é assim também. Deus é assim, desse jeito. Não são todas orações. Você não vai ficar o tempo todo se queixando com Deus. Mas tem uma oração que é voltada para isso. E normalmente essa oração, ela só se converge, se alinha, quando o tempo te espreme na parede. Ou quando Deus quer ouvir de você. Ou quando Deus quer ouvir da tua boca. Jeremias começa: tu és justo, Senhor, quando me apresento uma causa, diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre tua justiça, porque o caminho do ímpio prospera. Ele começa assim. Ele começa indagando. Ele diz assim: olha, o caminho do ímpio prospera. E o meu, que sou justo? E o meu, que eu te busco? O Senhor traz justiça. E eu não estou vendo. O tempo está passando. Jó começa falando: olha, eu amaldiçoo o dia que eu... Escute. Porque você está fazendo uma oraçãozinha bonitinha, você está fazendo uma oraçãozinha para agradar a situação, e Deus quer que você seja sincera. Deus quer que você fale onde está a ferida. Deus quer que você fale onde está a dor. Deus quer que você aponte: é aqui, Jesus, ó, é aqui que está doendo. É nesse lado aqui, é desse jeito aqui, é aquela palavra, aquela pessoa, aquele ambiente, aquele cenário. Deus quer que você fale. Ravassurgi. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, eu te falei que o negócio ia ser forte. Eu te avisei. Eu te falei que o negócio ia ser forte. Eu estou vendo pessoas passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos na igreja. E você pergunta para ela: e aí? Realizou tudo? Não. Calma aí. Deus é justo e Ele não faz acepção de pessoa. Ele é fiel. Infiel somos nós. Então, se não está fazendo, você precisa começar a ponderar a tua vida, ó. Começar a analisar. Começar a rever alguns conceitos. Começar a rever. Eu não quero que você saia da igreja, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas se na tua igreja tem 1 hora de louvor, tem 10 de palavra, 10 de obra que vai fazer na igreja, e você voltar para casa vazia, alguma coisa você tem que fazer. É a tua família. É o lugar, é o segundo lugar que você passa mais tempo. É a tua casa e a igreja. Porque eu tô vendo muita igreja cheia, muito telão de 10 metros, muita igreja escura, nada contra o telão de 10 metros, nem a igreja escura, nem o ar-condicionado no 17, nem a cadeira acolchoada. Ei, mas tem que ter palavra. Me desculpe os que estão na liderança, mas tem que ter palavra, tem que ter direção. Na minha época de diácono, de obreiro, eu chegava 40 minutos antes. Me ajoelhava lá e orava 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E não sentia peso, não. E depois ficava para o culto. Porque bases de orações você tem que ter. Louvor é muito lindo. E eu vou voltar a repetir. Tem louvores que... Fala comigo com sinceridade. Tem louvores que adoram a Deus? Tem louvores que você está vendo aí fora que adoram a Deus? Ou está adorando mais ao homem?
Ou está falando mais do homem do que de... São os poucos. São poucos. Está escasso esse mercado. Infelizmente. Infelizmente. E você tem que se atentar para isso. Longe de mim, não quero que você saia da sua igreja. Eu só quero que você reveja alguns conceitos. Isso é salutar. Isso é saúde espiritual para a tua vida. Eu sou um crítico quanto a isso. Sempre fui, deixei muito bem claro quanto a isso. Porque tem mais religião do que palavra. Religião, doutrina... Eu nem vou entrar no campo da doutrina. Eu nem vou entrar no campo da doutrina. Mas Deus quer fazer algo na tua vida. Quer trazer uma oração sincera para você. E a queixa de Jeremias, a queixa de Jó, mostra uma sinceridade. Porque Deus não quer que você seja a mais religiosa do seu prédio. Deus não quer que você seja a santa do teu prédio. Deus não quer que você seja a santa da tua rua. Deus só quer que você tenha teu coração voltado no alto. Teu coração voltado, na palavra de Deus. Teu coração voltado na presença de Deus. Teu coração voltado na direção de Deus. E não tem nada a ver sobre religião. Não tem nada a ver sobre placa de igreja. Tem a ver sobre intimidade com Deus. Com sinceridade. Afinal de contas, você não quer prejudicar ninguém, não é verdade? Afinal de contas, você não quer pisar na cabeça de ninguém. Você não quer nada do que não é teu. Você é filha. E filha recebe herança do pai. Filha recebe herança do pai. Filho recebe herança do pai. E Deus tem herança para a tua mão. E o inimigo quer te esconder isso. O inimigo não quer que você faça oração a Deus. Para começar por aí. Não, o inimigo fala assim, não precisa orar não. Vai para a igreja e fica lá, 1 hora louvando. E eu vou te dizer mais. Sabe quem era o inimigo? Sabe quem era? Sabe quem era a serpente? Era um querubim. Querubim é regente de louvor. O inimigo entende de louvor. E para ele deturpar uma palavra, um louvor, para adorar mais ao homem do que a Deus, ele faz isso, e a gente nem percebe. Deus me revelou isso outro dia. Quem era o inimigo? A serpente. Ele só foi expulso do paraíso porque ele olhou por cima do firmamento, e cobiçou o trono de Deus. Por ele pensar e cobiçar o trono de Deus, ele é expulso. Ele e a terça parte dos seus anjos. Ele entende de louvor. Ele era regente de louvor de Deus. E se ele caiu na terra, ele pode muito bem, você tem visto aí. Você tem visto. O que eu estou te dizendo, não é novidade para você, não. O que eu estou te falando não é novidade, não. O tempo de espera incomoda, é ou não é? Vamos falar a verdade, incomoda. O tempo de espera traz insegurança. O tempo de... Deus está te levando para um lugar incômodo. Deus está te levando para um lugar que vai te incomodar. Que você vai falar, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que falar com Ele o que está aqui dentro. Eu posso esconder do homem, mas de Deus eu não vou esconder, não. Eu posso esconder da situação, mas de Deus não, eu vou falar tudo. Que Deus está te empurrando para a condição de desconforto. Sabe quando você ouve uma palavra e você se acomoda assim na cadeira? Você fala assim, nossa, isso aí está me incomodando o que esse pastor está dizendo. Mas é verdade. E Deus nos empurra para esse ambiente. Deus está empurrando Jó, está falando assim, eu não vou responder a ele. Aconteceu tudo, eu não dei sonho, eu não levantei um profeta para falar que ia acontecer tudo aquilo com a vida de Jó, eu não levantei alguém, eu não dei sinal a um profeta para ele, simplesmente aconteceu. Da noite para o dia chegava uma mensagem para Jó,
perdeu isso, perdeu aquilo, caiu isso, pegou fogo naquilo. E de um dia para o outro, ó, tudo acabou. Você acha que de um dia para o outro Deus não pode te levantar? Você acha que de um dia para o outro Deus não pode levantar o teu nome? Se de um dia para o outro Deus acabou com tudo que Jó tinha, certo que ele restituiu. E foi muito mais. Certo que ele, restaurou a vida de Jó. Porque ele, Deus, é fiel. Tem cenários que o inimigo, escute, usa pessoas para te dominar. Se você ainda se importa com o que a pessoa diz a seu respeito, você está sendo dominada, dominado. Se você ainda dá importância para o que disseram sobre o teu nome, você é refém. Você faz parte do propósito do plano de alguém. E fazer parte de propósito e plano dos outros, é um abismo. Eu botar a minha felicidade condicional ao amor que a outra pessoa tem que ter por mim, eu falar para mim mesmo, é uma covardia comigo. Eu falar assim, eu só vou ser feliz se Beltrana voltar para mim. Eu só vou ser feliz se Ciclano me procurar. Onde fica Deus nessa história? Se Deus aqui dá toda a felicidade, não, só vou ser feliz se eu assinar aquele contrato. Não, só vou ser feliz se eu estiver naquela empresa. Você vai ser feliz porque Deus tem misericórdia de você. Porque Deus te ama. E ponha Mateus capítulo 7. Buscai a Deus e a sua justiça. Buscai a Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É o princípio de vitória. É pilar de vitória. Quando eu busco a Deus, eu me amo. A pessoa que vai querer estar do teu lado, pela mulher que você vai se tornar, pelo homem que você vai se tornar. É tão bom quando a pessoa fala assim, não quero estar do teu lado. Não é bom? Agora, quando o negócio é forçado, não flui. Então não fica condicionado a um sentimento, não. Porque você vai se decepcionar. Por quê, pastor Alexandre? Porque o homem nos decepciona. O homem é falho. O homem fala uma coisa hoje para você, amanhã fala assim, eu falei? Não, não falei isso não. Você entendeu errado, não é assim? O homem te promete uma coisa hoje e amanhã fala eu não prometo nada a ninguém. Estou te falando. Aí a pessoa dedica a vida, dedica tempo, e quando vai ver, o coração está triste. O coração está decepcionado. O coração está abatido e abate mesmo. O inimigo tenta botar você como condicional de outras coisas. Se você ainda depende de um sentimento, por mais bonito que a pessoa seja, por mais linda que a pessoa é, pode ter cabelo grande, cabelo curto, não ter barba, ter gravata, tá em condições, mas não vale a pena. A pessoa tem que te amar do jeito que você é. Da forma que você... A pessoa quando ama a outra, ela fala assim, não, eu amo ela do jeito que ela é. Com a sinceridade que ela tem, com a verdade que ela traz, com a honestidade, não quero me casar com essa mulher.
Não, eu quero me casar com esse homem porque ele traz verdade, ele tem propósito de vida. Os nossos pensamentos se alinham. A pessoa quer estar do teu lado. Já viu aquele primeiro amor? Que a pessoa fala assim, eu vou pra praia descalça. Você fala, eu vou também. A pessoa fala assim, eu vou pra praia sem guarda-sol. Você fala assim, tamo junto. Vamos também. A pessoa fala assim, olha, eu vou viajar aí, não sei quanto que eu volto. Você fala, onde compro o passaporte? Sabe aquele primeiro amor? Que a pessoa quer estar do teu lado? Que a pessoa quer estar com você. E muitas das vezes isso passa por um atrevimento de oração. Em você estar se perguntando, quanto tempo ainda eu vou aguentar isso? Jeremias se queixa com Deus. E se queixar com Deus não é coisa de errado. Se queixar com Deus, se eu não me queixar com Deus, eu vou me queixar com quem? Se eu não falar para Deus tudo no meu coração, eu vou falar para quem? Tem que falar, Deus, ó, a minha condição é essa, eu preciso dessa aqui, eu não estou aguentando mais essa escassez na minha casa, eu não estou aguentando mais essas portas fechadas, eu não estou aguentando mais essa pessoa, eu não estou aguentando mais esse ambiente aqui que me humilha. Deus quer escutar esse tipo de oração. Deus quer escutar esse tipo de argumentação com Ele. Agora, se você acha que está tudo bem, e na minha não está. Deus me escuta. Eu vou para um lugar, eu vou para uma praia, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu vou para deixo todo mundo sair da minha casa em silêncio, na madrugada, às 4h45 da manhã, quando eu acordo. E quando eu não falo, meu sentimento é expressado. Eu falo, Deus, eu estou indignado com essa situação. Eu não aceito isso, não. O Senhor precisa entrar em providência comigo aí nesse cenário. Porque pelas minhas forças eu não consigo. É só o Senhor, sou dependente de Ti. Eu busco a Tua presença dia e noite. Faça alguma coisa nesse cenário. É assim. Tem orações, não são todas as orações que eu faço isso. Mas tem dia que o tempo está nublado. Tem dia que está chovendo muito. Tem dia que nada dá certo. Tem dia que você se sente só. Tem dia que você se sente, sem direção. E são nesses dias que você tem que abrir o teu coração. Se você guardar esses sentimentos, isso afeta a sua saúde. Se você continuar carregando esse fardo, o tempo vai vencer. O tempo da espera vai te esgotar. O tempo da espera vai prevalecer. E aí você vai falar, você vai arrumar algum culpado. Você vai falar que é o pastor Alexandre Balbino, você vai falar que é o pastor da tua igreja, você vai falar que é Deus, você vai falar que é o profeta, você vai falar que tudo é assim, e você vai começar a arrumar alguém para levar a sua cruz. E Deus está te alertando no dia de hoje. Abra o seu coração diante de mim. Fala tudo o que você precisa, o que você necessita. Fala tudo que você aguarda para Deus e aguarda dele. Escute. A oração, como eu te prometi, para você botar na sua vida, para você orar, ela está no Salmo 88. É oração de atrevimento. Essa oração você tem que guardar. Se você acha, por que essa oração está aqui no Salmo 88? Será que ela está aqui por algum erro? Não.
Por que essa oração está aqui no Salmo 88? Um salmo de atrevimento, de palavras duras. De palavras de esgotamento emocional. E tem gente que está aqui comigo que está vivendo esgotamento emocional. Tem gente que está escutando essa palavra aqui que está vivendo uma situação delicada na tua vida. E precisa falar essa oração, precisa ler. Precisa ler essa oração aqui. Eu vou ler só algumas palavras, que tem outras que eu não posso ler, porque senão há restrições aqui no YouTube. Escute. No Salmo 88, no versículo 13, diz assim, escute. Porém eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, minha oração chega à sua presença. O salmista está orando sem cessar. O salmista está falando para ele, eu não paro, eu não cesso. Já logo pela manhã, minha oração chega na tua presença. Eu peço por socorro. O que ele está dizendo? Eu preciso de uma urgência. Eu preciso de uma direção da parte de Deus na minha vida. Eu preciso de uma confirmação na minha casa. Eu preciso de uma direção sobre mim. Você que está vivendo situações difíceis. Você que está passando por cenários delicados na sua saúde, na tua vida financeira, no teu relacionamento. Você que precisa que Deus entre com providências. O Salmo 88, no versículo 13, começa assim. Porém eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. Ele diz assim, por que, Senhor, me rejeitas? Esconde de mim o teu rosto. Desde moço tenho sofrido. Ele está reclamando com Deus. Ele está sendo atrevido com o Senhor. E tem orações na nossa casa, tem orações na nossa vida, que temos que ser atrevido e lembrar a Deus até do que a gente já viveu. Lembrar até da nossa infância. Você acha que Deus rejeita a tua oração? Não rejeita. Mas o salmista está falando, está incomodando ao mestre. E qual a forma que quando uma criança, quando você era criança, 5 anos, 6 anos, como é que você chamava a atenção dos seus pais? Chorando. Quando você era criança, quando você queria alguma coisa, e o seu pai, sua mãe dizia não, o que você fazia? Chorava. Uma oração, um choro atrevido. E tem crianças, eu lembro bem, que chorava no meio do mercado, só para envergonhar a mãe. Disse não foi assim. Dentro da loja. Eu quero, e começa a chorar, começa a se espernear no chão. É ou não é verdade? Não chama a atenção do pai e de quem está olhando, né? A pessoa está olhando, está passando, fala, tem que cuidar. O que ela quer? Aí tem uma outra pessoa que chega, coitadinha, ela está chorando, o que ela quer? No choro, você chama a atenção de Deus. No choro, você chama a atenção dele. E você tem que chamar a atenção do mestre. Como quando você era criança, ou quando você teve filho, você está lembrado do que eu estou dizendo. Você chama ou não chama a atenção? Jó está chamando a atenção. Jeremias está chamando a atenção. Salmo 88, o salmista está chamando a atenção de Deus. Está falando, por que você vira o rosto contra mim? Você acha? Imagina a criança falar para o pai, pai, por que você vira o rosto contra mim para falar eu? Jamais. Não, calma aí.
Você está equivocado, eu não viro o rosto para você não, meu filho, minha filha. Não é assim que a gente faz? Não chamou a atenção? E é isso que Deus quer. Que você chame a atenção dele. Deus quer que você chame a atenção do Mestre. Deus quer que você chame a atenção dele para a sua vida. Deus quer que você chame a atenção dele para a sua casa. Tem situações na nossa vida que nós precisamos chamar a atenção de Deus. Porque você fica se perguntando, até quando eu vou aguentar isso? Até quando você vai viver isso? Se você não falar Deus, dá um basta. Deus está nas tuas mãos, entrega ele a Deus. Entrega ele a Deus. Quantas pessoas eu já ouvi a pessoa entregar a outra a Deus, e Deus entrar no cenário. Sabe por que Deus não fazia antes? A pessoa ficava no meio. Ah, coitadinho dele, coitadinho dela. Não, eu tenho pena. Não, coitadinho. Aí ficava no meio. Era Deus querendo agir na pessoa e você no meio. Aí ela falou assim para mim, pastor Alexandre, quando eu saí, o negócio estreitou lá, que no instantinho o negócio se ajeitou. Era eu que estava impedindo. Era eu que estava emperrando, Deus querendo agir, e eu não deixava. Eu falava, Deus, tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dela. Não, não, não. Eu já te falei sobre isso, né? Deus de amor. Eu conheço o Deus de amor. Mas eu também conheço o Deus de Elias, que fez Jezabel ser lambida por cachorros. Eu também conheço o Deus bonzinho, Mas eu também conheço o Deus que fez com que o faraó provasse do teu mal. Ao ponto de Moisés falar, olha para o faraó, é a última vez que vocês vão ver ele. E não viram. Não viram mais. Tem orações que você está sofrendo. Ou melhor, tem situações que você está sofrendo por falta desse tipo de oração. E se essa oração está aqui no Salmo 88, é para ficar aqui sem ler? É para ficar aqui sem você falar? Ué, você vai ler o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 87 e vai pular o 88 e vai ler o 89? Quando terminar esse vídeo, você lê esse salmo e fala assim, Deus, eu quero ser assim também, que eu não estou aguentando mais. O Salmo 88 é um salmo de direção para a sua vida. E que tem dias que você tem que lê-lo. Tem dias que você tem que apresentar ele ao Senhor. Porque ele quer fazer a diferença na sua vida. Deus quer fazer a diferença na sua casa. E para que ele faça a diferença na sua vida, há a necessidade também de uma oração ousada, atrevida. Uma oração atrevida. Ou você vai querer viver um robô. Vai querer fazer uma oração robótica. Não, não. A oração que vai sair dos seus lábios vai ser com sinceridade.
com verdade para Deus. Porque você não quer mais viver essa situação na sua casa. Você não quer mais viver essa situação no seu ambiente. Se possível, saia. Se possível, pega a tua família e saia. Se o ambiente está te prejudicando, se o lugar que você mora é um lugar que te puxa para baixo, chegou o momento de você sair. Se desprenda. Corta esse cordão umbilical aí. Porque Deus tem mais para a sua vida. Se o ambiente, você passa por pessoas e passa por ambiente, e você carrega. Tem ambiente que não te deixa sair, te puxa. Tem pessoas que não te deixam avançar, te puxa. Tem pessoas que não te deixam prosseguir. Que fala assim, eu não consegui, ela não vai conseguir. Eu não realizei, ela não vai realizar. Eu não tomei posse, ela também não vai tomar. Não, ela chegou aqui na igreja ontem. Não, já tem um cargo? Não. Tá errado isso. Não é assim? Tá errada essa situação. Tem gente que não quer deixar você prosperar. Tem gente que não quer deixar você avançar. Ei, o ser humano é triste. Não são todos. Graças a Deus não são todos. Mas tem cada pessoa que cruza a tua vida que você fala assim, foi livramento. Uma pessoa que só pensa nela, só pensa nele. Uma pessoa que tem um plano, não, eu quero uma casa na praia. Aí a outra pessoa fala, não, eu quero uma casa no campo. Alguma coisa está errada. Vamos comprar uma na praia, depois a gente compra uma no campo. Mas a gente tem que entrar em comum acordo. A gente tem que alocar recursos primeiro para um, depois alocar recursos para outro. Isso é casamento. Eu não posso disputar com quem dorme do meu lado. Eu não posso disputar com quem acorda do meu lado. Senão o negócio está errado. Senão o negócio não está certo. Então você perde muito tempo, você perde tempos da sua vida tentando mudar alguém que não quer ser mudado. Alguém que ensinaram assim. Alguém que passou muito tempo morando com os pais. Vou falar. Alguém muito tempo que passou pela guarda do pai, da mãe. Não sabe nem ainda o que é vida, pagar uma conta. É chegar no final do mês e você fala assim, como que eu vou fazer? Quantas das vezes? Meu Deus. Eu me lembro o tempo de escassez que eu passei. E Deus sempre me honrava. Deus honra. E eu falava assim, amanhã é dia 30. Amanhã é dia 30, eu tenho que pagar tudo. E sabe o que eu fazia? Eu vou te falar. Eu vendia cachorro de raça, pug. E tinha meses que eu não vendia nenhum, mas eu tinha que pagar a ração. Eu tinha que pagar a comida dos animais. E eu ia lá e me endividava de novo. E orava a Deus para no início do mês vender 1, 2. E eu ficava, tapando o buraco. Até que eu falei, Deus, fiz uma oração com Deus, eu falei, Deus, eu não quero isso mais para mim, não. Eu já tive 17 cães em casa. Uma loucura. Dar de mamar. Fazer o parto. Levar no veterinário, vacinar.
E pedir a Deus para orar para vender um no mês, 2 no mês. Se você contar a minha história, você também já passou por dificuldades assim. Você também já passou por dificuldades semelhantes a essa. É ou não é verdade? E você vê aonde Deus te botou hoje. Vê aonde Deus te botou hoje. Então você tem que realmente, escute, orar a Deus para Deus te dar uma direção. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Eu quero uma outra fonte de renda, eu quero um outro cenário. E Deus deu. Porque eu fiz orações atrevidas assim. Eu fiz orações assim. E tem orações que têm que ser feitas assim. Deus, é aqui, eu não estou aguentando isso aqui, me tira a concentração, eu não consigo te buscar, eu não consigo fazer as coisas para ti, eu não consigo pregar, eu não consigo fazer nada. Foi aí que Deus me deu direção. Comecei a ler as palavras mais, comecei a me dedicar mais, comecei a ler alguns livros que foram me desbloqueando. Um dos livros é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que desbloqueou a minha mente. Que me ajudou, junto com a palavra de Deus, a me dar direção. O Poder do Subconsciente, de Dr. Murphy. Então tem situações na nossa vida que a gente tem que ir, pedindo a Deus direção. Deus foi me dando direção. E Deus quer te dar direção também. Mas a direção será através da oração. A direção será através daquilo que Deus tem para a sua vida. A direção será através daquilo que Deus tem para a sua casa. E tudo começa na oração. Tudo começa você falando para Deus tudo que está dentro de você. Tudo que está te incomodando. Tudo que você não pode aceitar. Porque no decorrer da vida, da situação, a pessoa aceita. Aceita a pessoa que te ofende, aceita a pessoa que te humilha, aceita aquele trabalho que você não quer ir para lá, mas tem que ir. Aceita aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu não posso nem me abrir com essa pessoa. E a oração é o caminho para isso. É o caminho da vitória. É o caminho da conquista. Você que ainda não deu like, amém? Você que ainda não deu o like, dá o like aí. Se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações. Porque Deus quer fazer mais na sua vida e vai começar pela oração. Deus quer fazer mais na sua vida e vai começar por uma oração de ousadia. A oração que você ousa com o teu projeto. A oração que você ousa com o seu sonho. A oração que você ousa em seu relacionamento, na sua saúde. Se eu te dissesse que Deus ouve mais a oração atrevida do que a oração mecânica. Porque a oração atrevida tem eu, tem os meus sentimentos. A oração atrevida tem eu sendo eu. A oração de ousadia tem eu expondo para Deus o que está dentro de mim. Agora, a oração mecânica são só palavras vazias. São só palavras, escute, repetitivas. E Deus não quer repetição. Deus quer sinceridade, verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Deus quer sinceridade. E não tem nada a ver sobre você ser religiosa. Não tem nada a ver em você ser santa.
Tem a ver em você mostrar para Deus os pontos. Tem a ver em você mostrar para Deus o que te aperta. É você mostrar para Deus as feridas. Eu vejo muita gente, não, eu sou da igreja. Não, eu sigo a Deus. Não, eu sou politicamente o correto da minha rua. Tudo bem, você é o correto, vai à igreja, amém. Mas e a vida como ela é? E os fatos reais na sua vida? O que você pode me contar? Teu casamento está bem? Tua saúde está bem? Sua vida financeira está bem? Não está do jeito que eu gostaria. Mas o tempo é de Deus. Tem uma hora que o tempo aperta. Tem a hora que o cenário estreita. Você vai esperar o cenário estreitar? Você vai esperar o tempo apertar? Porque Deus está te esperando. Deus está falando quando que ela vai se apresentar e que ela vai tomar uma posição diante de mim. Quando que ela vai se cansar desse mundinho de opressão que ela vive? Quando ela vai se cansar dessas injustiças na vida dela? Deus é paciente também. Deus nos aguarda. Chegou um momento da minha vida que eu falei, não aguento mais. Eu não quero mais isso. Esperei os negócios se ajeitarem. Ei, teve pug que eu doei. Que eu amava o cachorro. Porque eu tenho um cachorro. Eu tenho um Border Collie e tenho um American Bully aqui na minha casa. São os dois que ficaram. Eu tinha também um Luluzinho da Pomerânia, só que eu dei para minha sogra. Eu gosto de cães. Mas chegou um momento que eu falei, Deus, eu preciso viver. Eu não viajava, eu não me divertia, porque eu precisava pagar contas. Porque eu fui homem o bastante para assumir um relacionamento. Eu falei, se é para assumir, então eu vou cumprir. E eu me desdobrei. E honrei. E honra até hoje. Honra até hoje. Porque garoto eu não sou. Sou homem de Deus e honro com a minha palavra. Primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. E depois com orações na sua vida. Eu acordo às 4h45 da manhã todos os dias. Não é para me vangloriar disso, não. É porque eu preciso disso. Eu preciso dessa comunhão com Deus. Eu preciso silenciar a minha mente. Vocês acham que na madrugada, às 4h45 da manhã, eu estou gritando dentro de casa? Não. Estou sentado no meu sofá, janela aberta, recebendo uma brisa e quietinho com Deus, ó. Falando com Deus em pensamento. Você não sabe o quanto isso é bom. Se eu fosse você, eu faria. Celular lá no banheiro. Quero nem escutar. É eu e Deus. Tem momentos na nossa vida que você tem que se reservar para Deus. Porque senão esse mundo louco aí fora te consome. É ou não é verdade? Você toma decisões erradas, equivocadas, de cabeça quente, de cabeça cheia, porque o mundo está te consumindo. Porque o imediatismo desse mundo está o tempo todo te roubando. Está o tempo todo te tirando daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos que nos posicionar. E o posicionamento através da oração é o caminho de vitória para a sua vida. É o caminho de conquista para a sua casa. É o caminho de direção para a sua família. É o que vai fazer a diferença. É Deus cuidando do teu emocional. É Deus mudando os teus comportamentos. Não para mostrar para alguém. Não. Para mostrar para Deus. É para mostrar para o Senhor
que você está cansada de viver sobre essa injustiça, sobre esse negócio de você dar um passo para frente e dois para trás, sobre esse negócio de você se voltar, se dedicar e se decepcionar. De você buscar e não encontrar. Onde a própria palavra diz, aquele que bate a porta vos será aberta. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Então Deus, Ele quer deixar-se ser encontrado por você. E você só encontra Deus em orações diante dos pés dele. Amém? Toma posse. Dá o like. Você que ainda não deu o like, dá o like e se inscreva nesse canal. Eu estou aqui às 7 da manhã, às 6 da noite e às 9 da noite, orando, declarando uma vitória para o teu lar. Você que deseja entrar para o voto da resposta, aonde tem pedidos aqui, e eu vou queimar ele no dia 31 de janeiro. Esse mês é um mês de decisão para a sua vida. É um mês que começa o ano. Entra para esse voto, porque isso vai fazer diferença na sua vida. É o voto, escute, o voto do dia 31. Faça a sua petição, faça a sua oferta voluntária, aí na forma do PX. Amém? Faça a sua oferta voluntária na forma do PX. É muita gente aí que fez. Amém? Botou o nome de pessoas queridas, de pessoas que querem. Eu vou tirar o seu pedido daqui de dentro. Nesse dia. No dia, em fevereiro já não vai ter mais aqui. Em fevereiro já não vai ter mais. Eu quero botar o teu pedido aqui. Você que precisa de uma urgência. Precisa que papéis se movam na sua vida. Precisa que a tua saúde se mova. Precisa que o seu relacionamento se restabeleça. Que as realizações na sua casa aconteçam. Ó, voto da resposta. Amém? Você faz a sua oferta voluntária. Aí na forma do PX. Amém? De R$30. E fiel é Deus na sua vida. Manda o comprovante para mim. Que eu vou anotar os seus dados. E vou botar dentro desse papel, desse bilhete. E no dia 31, eu vou orar. E a resposta vai chegar diante do teu lar. Esse mês de janeiro é um mês de decisão. É um mês para você entrar com o pé direito, para que todos os outros meses sejam amparados por esse. Amém? Fiel é Deus na sua casa e na sua vida. Fiel é aquele. Amém, Rosângela. Seu esposo Francisco, seu filho Alex, Alexandre e eu, Rosângela. É Alexandre também, seu filho. Amém. Eu vou anotar os dados, o nome do seu filho, o nome do Alexandre e o seu. Amém? Deus abençoe. Você pode fazer por aqui também, pelo Superchat. Pode fazer também na forma do PX. Amém? O valor é esse aí que a Rosângela fez. Que Deus abençoe, que Deus te prospere. Entre para esse propósito. Que eu quero queimar o teu pedido. E de toda a tua família. Que portas serão abertas. Amém, Rosângela? Medita no Salmo 37, Rosângela. A vitória vem para os que esperam nele. Salmo 37 é o salmo da tua vida aí, para você meditar, para você tomar posse. E mais tarde, você lê. Salmo 37, Rosângela. Que Deus, ele é fiel, é justo e é verdadeiro. A palavra do Senhor fará diferença na sua casa. A palavra do Senhor fará diferença na sua vida. Amém, Rosângela. Já já você leia ele, em nome de Jesus. Você que vai entrar também para o voto de resposta.
Escute. Muitas das vezes a gente tem que dar um passo de atrevimento. Deus fala assim, faça a prova de mim. Enquanto você fica só na teoria e não faz prova de Deus e não lança a semente para você colher a 30, a 60 e a 100 por um, o tempo te espera a você tomar sua decisão. Amém? A você tomar a sua decisão para você entrar para esse voto aí, o voto da resposta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te fortaleça. Eu já te disse hoje, ovelhinha, já te disse que Deus te ama, já te disse que te amo hoje. Deus te ama e eu também.